sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não nos acompanha, começa aí, você mulher, e vamos juntas nesse processo de ressignificação, aonde você vai encontrar aqui uma amiga. Tenha como uma amiga. E eu acredito que aqui nós vamos criar uma comunidade onde existirão várias mulheres, uma para apoiar a outra, porque esse é meu propósito. Eu quero te ajudar nessa sua jornada de transformação, para que você tenha uma vida mais leve, mais feliz, uma vida em que você alcance os seus objetivos. E hoje eu quero falar de algo que aconteceu comigo. Como eu consegui mudar a minha vida da água para o vinho. Eu virei a minha vida de ponta cabeça. De que forma foi isso? Vocês acreditam que eu tive uma infância muito difícil? Várias coisas aconteceram na minha infância que me trouxeram traumas profundos, que em um outro momento eu posso falar sobre isso. Mas o que eu quero falar hoje é que na minha infância os meus pais brigavam muito. Era um inferno na nossa vida. E assim, não eram briguinhas não, sabe, leves. Meu pai batia na minha mãe. Uma vez minha mãe se jogou do carro, o carro andando, e a gente era pequeno. E assim, eles brigavam todo santo dia. Às vezes brigavam por coisas idiotas. Tipo, você pegou o carrinho no mercado, por que você fez isso? Esse bife, eu não quero esse bife assim, eu quero... E as brigas, elas se tornaram gigantescas, tá? E aí, quando eu fui crescendo, o que aconteceu? Eu fui para a igreja evangélica. Eu quero que você entenda que eu não estou aqui para falar de religião. Eu estou falando aqui da minha experiência como pessoa. E aí, eu desde pequena, porque eu queria uma paz, sabe? Eu queria encontrar uma paz. E eu fui para a igreja evangélica. Eu fiquei na igreja evangélica durante muitos anos. Eu casei na igreja evangélica. Só que quando eu era pequena e meus pais brigavam, eu falava assim: se quando eu casar isso acontecer, eu não vou ficar casada. Eu vou me separar. E eu cresci, casei na igreja evangélica, e vocês sabem muito bem que na igreja a gente casa para sempre. Você casa, não pode separar. Você é proibida a separar, porque está escrito ali na Bíblia. E eu era uma pessoa muito certinha com as coisas de Deus, com a Bíblia. Eu seguia assim de uma forma muito certa. Porque eu achava que porque era aquilo que foi me apresentado. Você entende na vida? Eu saí de uma família atribulada, e que eu não tinha muito exemplo de coisas boas, sabe? De boa convivência, de educação. Na minha casa eu acordava no domingo com um grito. Aí eu achava que estavam brigando, eles estavam conversando. Então eu não tinha aonde me espelhar. E quando você não tem aonde se espelhar, quando você entra em qualquer tipo de relacionamento, você acha normal. Você não se assusta, você não sabe se defender, você não sabe se aquilo é o que você merece ou se existe uma coisa melhor para você. E quando eu me casei, a minha vida foi bem difícil. Eu casei cedo e eu tentei fazer tudo certinho, gente. E claro, as pessoas vão falar assim: você que escolheu. E gente, nunca diga isso para uma mulher, você que escolheu. Sabe por quê? Eu ouvia muito isso: você que escolheu, você tem que carregar sua cruz. Você que escolheu, você é culpada porque você não ora. E eu orava tanto, eu lia tanto a Bíblia e nada resolvia. Sabe por quê? Porque a religião não tem nada a ver com isso. Para o seu relacionamento dar certo, não adiantava só eu querer que desse certo. O meu marido também tinha que se dispor a dar certo, a melhorar, a ser uma pessoa melhor. E isso não acontecia. E a pessoa falava assim: você precisa orar mais para o seu marido mudar. E eu orava, e nada mudava. Eu pedia ajuda, e nada mudava. E aquela culpa, sabe? Eu falei: será que eu não estou sendo uma boa esposa? Será que a culpa é minha? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada com Deus? Será que sou eu o problema? Gente, eram tantas dúvidas, tantos serás, que eu fui criando dentro de mim cicatrizes profundas, dores profundas. E eu ia suportando, porque eu sabia que eu não podia me separar. E essas cicatrizes me fez chegar a um ponto que eu não suportava mais. E, gente, aí as pessoas vão falar: gente, vocês vão me desculpar, tá? Mas eu não gosto que preguem pra mim, tá? Porque eu vivi mais de 30 anos na igreja evangélica. Mais de 30 anos. E eu quero que vocês entendam que a religião, ela é muito pessoal da pessoa.
O seu contato com Deus é muito pessoal e não cabe a ninguém julgar o outro. Eu estou dando aqui um exemplo, eu estou contando a experiência da minha vida. E esse canal é para isso, eu estou contando a minha experiência de vida, porque eu sei que esse processo muitas mulheres passam. Muitas mulheres passam. Tem mulheres que apanham de marido e por ser evangélica não saem do casamento. Aí a mulher vai falar com o pastor, não tem ajuda, vai falar com... Eu falei com tanta gente na igreja que eu não tive ajuda. Meu marido, ele tinha problemas de bipolaridade, ele era agressivo, assim, várias coisas, vários fatores. E sabe o que era mais engraçado? Que ele só recebia profecia boa, sabe? Aquelas coisas de crente, de profecia. E aí confundia mais a nossa cabeça, confundia mais a minha cabeça. Porque eu falava, como assim? Então sou eu o erro? E aí que está a questão. Aí chegou um momento que eu fiquei tão ruim, que eu quis me matar. Porque eu não aguentava mais brigar, não aguentava brigar com meu marido, e ele não mudava, e a gente não se entendia. E um dia eu quis se matar, e eu fui em direção a uma avenida que tem aqui, é um viaduto, e eu falei para ele que ia me matar, e ele foi atrás de mim, eu subia no viaduto, e falei para ele, se a gente não separar, eu vou me matar. Veja que ponto, gente, a que ponto nós podemos chegar. E eu quero aqui compartilhar com você, mulher, se você chegou nesse ponto, existe uma solução para você, tá? Você não está sozinha nessa jornada. Eu chego até a me emocionar. Você não está sozinha nessa jornada, porque eu sei a dor que é você lidar com um marido e todos ficarem contra você. Um marido tóxico e todos ficarem contra você. E aí, ele falou, tá bom, então eu vou te dar a separação. E eu saí daquela... Só que eu não conseguia me separar, gente. Eu não conseguia. Eu tive que pedir ajuda psicológica. Eu comecei a ir na psicóloga. E a psicóloga começou a falar pra mim que eu não era culpada. Por quê? Sabe por que eu me sentia culpada? Porque as pessoas falavam, você que escolheu. Essa palavra, gente, ela mata uma pessoa que está em desespero, uma pessoa que está num relacionamento difícil, uma pessoa que tem que tomar uma solução. Não diga isso pra ninguém. Seja homem ou mulher, eu não quero saber. Não fale pra ela quando ela está no casamento. Não, você tem que ficar com o seu marido, porque é você que escolheu. Deus não tem nada a ver com isso, você que escolheu. Isso pode levar à morte uma pessoa. E aí eu me pergunto, gente, que Deus, que pessoas, essas pessoas seguem quem, assim, ao ponto de falar isso pra uma mulher em desespero. E aí o que eu fiz, fui procurar uma psicóloga, porque eu não conseguia me separar. E a psicóloga começou a mostrar pra mim que o meu marido não era uma pessoa normal. Ele tinha problemas psicológicos graves e que se eu não me afastasse dele, eu podia sofrer alguma coisa muito pior. E o que eu fiz? Eu decidi me separar. E aí eu disse a ele que ia me separar, eu saí da igreja, eu mandei um e-mail pro pastor, porque eu era líder de adolescentes, eu dava aula na escola dominical, gente, e eu achava isso que não entendia, eu achava que eu era uma hipócrita. Como eu podia falar de amor? Como eu poderia falar de algo que eu não estava vivendo? E eu não conseguia achar a solução, e é isso que eu quero que você entenda, que às vezes você vê um lar abençoado, lá um casal que se dá bem, e o seu não está se dando bem, você não tem culpa, não se culpe, porque eu me culpava e ficava doente com isso. E aí eu bloqueei todo mundo, porque a primeira coisa que eu fiz, e a primeira coisa que você tem que fazer para a mudança, é afastar todas as pessoas que possam interferir na sua decisão. Então, aí que está o autoconhecimento. É muito importante você se autoconhecer, porque quando você se conhece, você sabe muito bem qual é a interferência, como as pessoas podem interferir na sua vida. Você é uma pessoa influenciável? Eu sou coração mole. Então, quando eu vi que as pessoas poderiam me influenciar, eu bloqueei todas do meu... Eu nem lembro se era Facebook, eu nem lembro o que a rede social era, porque eu não tinha rede social direito. Bloqueei todo mundo, não queria saber de ninguém, porque eu tinha tomado uma decisão. Aí, mandei um e-mail pro pastor, falando que eu ia sair da igreja. Por que eu saí da igreja, gente? Deus não tinha nada... Não, Deus não tinha nada com isso. Mas eu saí porque eu me senti tão culpada. Eu me senti que, meu Deus, o casamento não deu certo porque eu não era uma boa esposa. Eu me senti que não era digna de Deus. Eu me senti que Deus estava com vergonha de mim. E aí, fora que quando eu ia na igreja, se eu fosse na igreja sozinha, sem o meu marido, visse aquela família, eu me sentia mais culpada ainda, porque eu estava vindo ali família e a minha família não estava lá. E aí eu entrava em depressão com aquela situação. Então, todo o processo que você passa é muito seu. Você precisa entender que quando você percebe que está arruinando a sua vida e você toma a decisão de sair disso,
Você tem que evitar as pessoas, situações que possam te influenciar a voltar atrás, a voltar ao mesmo erro, ao ciclo vicioso. E para que você faça isso, você precisa ter muita coragem. E se você quer uma mudança na sua vida, você vai ter que tomar atitudes drásticas. E é muito difícil. Você vai precisar ser corajosa. Aí você vai falar, mas e meus filhos? Eu tinha filha pequena, mas eu tinha um relacionamento tão ruim que prejudicava até minhas filhas. Você pensa que talvez você casada, você vai ajudar, mas não vai não. Porque você vai estar criando traumas profundos na vida dos seus filhos. Minhas filhas até hoje vão no psicólogo. Minhas filhas tomam remédio para ansiedade por causa do pai. Então, tome uma decisão a seu favor. Eu não estou falando isso só em relacionamento, estou falando em qualquer situação. De repente você está num trabalho, um trabalho que você não gosta, um trabalho que te sufoca, que mina suas energias. Você tem que tomar uma decisão a seu favor. Mas onde eu vou arrumar outro emprego? Será que eu não pense assim? Você é capaz. Você vai dar um jeito, você vai dar uma solução, algo vai acontecer. Você precisa acreditar. E aí, eu fiz isso. E quando eu falei pra minha amiga, né, quando ela falou assim que eu amava o meu ex-marido, eu disse assim, pra mim não importa o que eu sinto. Importa que eu tomei uma decisão e eu vou ter com essa decisão até o final. Por quê? Porque esse casamento não me faz bem. E é isso, gente. Você tem que agir com a razão, não com a emoção nesse momento. Coloque aqui, faz uma listinha aí, ó, dos prós e os contras que você tá numa situação aí difícil. Vê o que pende mais, é o lado bom ou o lado ruim? Tudo que mina a sua energia, tudo que tira a sua paz, tudo que mexe com o seu psicológico, não merece você ficar nesse lugar. E esse é o primeiro processo do empoderamento. O empoderamento feminino é você ter uma atitude ao seu favor. Você ter a coragem de falar, não quero mais isso. E não se importar com as opiniões. Porque uma mulher empoderada, ela não se importa com as opiniões dos outros. Sabe por quê? Porque a vida é dela, ela que vive. Ela que vai trabalhar naquele lugar, ela que vai viver aquele relacionamento. É você, não é o outro. Então não se importe com a opinião do outro. Se essa pessoa vier te perturbar, tira ela da sua vida. Nós precisamos aprender a dizer não. E neste momento, para o princípio do seu empoderamento, você precisa dizer não. E entender, outra coisa, que você não é culpada. E entender que mesmo que você tomou uma decisão, mesmo que você escolheu aquela situação, sabe por que escolheu? Eu escolhi casar, eu escolhi casar, mas eu achei que ia ser bom. Não é porque eu escolhi casar que eu sou obrigada a ficar ali. Gente, eu tô sofrendo, minhas filhas estão sofrendo, eu vou ficar ali? Você está num emprego ruim, você está sofrendo, você escolheu, você achou que era bom, mas não é por isso que você tem que ficar ali. Você tem que entender que você merece o melhor dessa vida. Você merece ser amada, você merece ser respeitada, você merece se sentir linda, você merece tudo que faz sentido para você. Talvez um outro relacionamento, se faz sentido para você. Talvez o que faz sentido para você é viajar. Talvez o que faz sentido para você é um outro trabalho. Talvez o que faz sentido para você é ter sua própria empresa. Eu não sei. Mas você não é obrigada a estar no mesmo lugar para sempre. Esse é o primeiro motivo que vai te levar ao empoderamento. Várias outras coisas que eu entendi que me levaram a ser mais segura de mim. E esse primeiro foi o mais importante. Eu não dirigia, gente, eu tinha 13 anos de carta, eu tinha tirado a minha carta. O meu ex-marido não deixava eu dirigir, ele colocava medo em mim. E quando eu decidi me separar, eu falei, eu vou dirigir. E eu dirigi, eu comprei um carro e dirijo até hoje. Você entende? Não existe nada, não existe nenhuma barreira que possa te impedir de realizar aquilo que você quer. E nós vamos continuar num próximo vídeo, que eu sei que eu alonguei muito, me desculpem. Se você se sentiu abraçada com as minhas palavras, se você sentiu que a minha história tem a ver com você, então dê um like, compartilha para uma pessoa que está precisando. E nos próximos vídeos nós vamos falar mais de empoderamento, mais de transformação. E eu quero aqui que você deixe seus comentários sobre algo na sua vida que tem mexido com sua saúde mental ou algo que tem paralisado você, que nós vamos ajudá-la a vencer isso.
Um grande beijo e até mais.